Imaginar a Red Bull sem Max Verstappen ou Max Verstappen pilotando por outra equipe que não seja Red Bull é algo impensável para muitas pessoas. Pois estamos falando de uma dupla que desde 2015 conquistou a Fórmula 1, alcançando sucesso 4 vezes entre 2021 e 2024. E acumularam uma enorme quantidade de vitórias e recordes juntos, tornando-os uma das duplas mais bem-sucedidas da história da Fórmula 1. No entanto, o que começou como um sonho que atingiu seu máximo potencial, hoje parece que restam apenas as cinzas de uma relação que está muito próxima do divórcio. Verstappen está insatisfeito com a atuação da Red Bull neste 2026 e pode deixar a equipe caso o descontentamento continue nas próximas corridas. O que houve entre os dois? Como essa dupla histórica chegou a uma tensão que pode levá-los à separação nos próximos meses? Seus caminhos, mas acima de tudo, o que pode acontecer com Max Verstappen e a Red Bull se esse relacionamento chegar ao fim em breve? Neste vídeo vamos analisar como Red Bull e Max Verstappen chegaram a essa situação tensa e o que pode acontecer se optarem por caminhos separados. Então, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao vídeo de análise das tensões entre Max Verstappen e a Red Bull Racing. Como sempre, precisamos contextualizar rapidamente como chegamos a este ponto em particular. E foi em 2025 que terminou a Guerra Civil na Red Bull, onde é de conhecimento geral que o grupo de Max Verstappen já não concordava com as decisões e a liderança que Christian Horner vinha demonstrando. Isso levou à demissão do ex-chefe de equipe e CEO na metade daquele ano, sendo substituído por Lauren Mackes. Isso acalmou os ânimos da Red Bull. Porém, mesmo com a vitória de Verstappen em seu grupo, a equipe continuou desmoronando e perdendo ao longo dos meses. Pessoas-chave que acompanharam a equipe desde o início e estiveram presentes em sua fase mais bem-sucedida. Mesmo assim, a equipe superou o começo difícil de 2025. Max Verstappen conseguiu disputar o título mundial de pilotos, caindo apenas na última corrida após recuperar o mundial e levá-lo até as provas finais, mesmo com mais de 100 pontos de diferença para o líder. Max Verstappen, durante 2025, tinha um futuro incerto, pois devido à guerra interna, ao baixo desempenho do carro, além das ofertas na mesa de outras equipes. E uma cláusula que poderia ser ativada para que Max deixasse a Red Bull antes do fim do seu contrato, fez com que muitos rumores girassem em torno da figura de Max Verstappen, que ficavam cada vez maiores. Mas, no final, ele deu seu voto de confiança ao futuro da Red Bull, após a demissão de Christian Horner, mas em 2026 as coisas não melhoraram nem um pouco. A Red Bull perdeu muitos funcionários-chave desde então, e do talentoso grupo de trabalho que dominou a Fórmula 1 em 2022 e 2023, restam poucos funcionários. O RB22 é um carro problemático que trouxe para Verstappen pouca competitividade, acidentes, falta de ritmo e resultados ruins. Isso fez com que toda essa temporada fosse assim. Max não se sente à vontade com seu carro e não consegue disputar vitórias ou o título mundial. Na melhor das hipóteses, a Red Bull só às vezes consegue ser o segundo carro do grid, mas geralmente é a quarta força do campeonato. E isso evidentemente não agrada ao staff de Max Verstappen, que considera inaceitável que um piloto do seu calibre esteja andando em posições de meio de pelotão. Para entender o estado atual da Red Bull, é necessário voltar a 2025, pois a equipe apostou em continuar desenvolvendo o RB21, em plena transição do desenvolvimento dos carros para 2026. Embora isso tenha dado a Max Verstappen chance de disputar o título daquela temporada, sacrificou o tempo de desenvolvimento do carro de 2026. No fim, a Red Bull pagou por isso com o RB22, que tinha excesso de peso, problemas de confiabilidade e falhas aerodinâmicas, e que de modo geral deixou a equipe muito fora da briga pelas vitórias neste ano. A primeira tensão surgiu porque o neerlandês não quer carro de meio de pelotão, mas sim um com o qual possa competir, e nesta temporada a Red Bull não ofereceu isso. Além disso, ele ainda acredita que todas as decisões da Red Bull após a demissão de Christian Horner foram incorretas. No entanto, a Red Bull pediu paciência a Max, prometendo que melhorariam o carro e que mais cedo ou mais tarde voltariam à sua posição como uma equipe competitiva. Mas Verstappen, já neste ponto, perdeu muita da confiança que tinha no projeto da Red Bull, e este é o ponto exato onde começam as tensões que fariam com que Max Verstappen hoje em dia pareça muito mais aberto a abandonar a equipe que lhe deu 4 títulos mundiais.
Em junho deste mesmo ano, foi realizada uma reunião entre os sócios da Red Bull, a diretoria da Red Bull e Max Verstappen, onde, sem rodeios, pediram a Max Verstappen seu compromisso de que ficaria com eles na temporada de 2027 para assim poder garantir a chegada de mais talentos e patrocinadores à Red Bull. E aqui, nessa reunião diretamente, Max recusou assumir esse compromisso. Na frente dos diretores e sócios, ele não se comprometeu com eles para competir em 2027. A Red Bull não gostou da falta de compromisso de Max, vendo como deslealdade ele não querer cumprir o contrato após tudo que viveram juntos. Eles querem renovar com ele, mas sem as cláusulas de saída, o que Max Verstappen rejeita, pois acha essas cláusulas essenciais para pressionar por bons resultados. Mas a tudo isso também se soma o fato de que Max relatou que a Red Bull não está atendendo ao que ele solicita. Como Jean-Pierre Lambiase deixará a equipe para a McLaren em 2028, Pierre Guaché, diretor técnico, está ocultando informações de Lambiase, que segue como engenheiro de corrida de Max Verstappen, temendo o vazamento de dados à McLaren. Max sente que não tem todas as ferramentas para melhorar seu carro e ser mais competitivo nas disputas por vitórias, o que deixa Max frustrado e com uma Red Bull que parece não ouvir seus pedidos. E agora também é preciso acrescentar que ele está sofrendo acidentes por falhas que parecem ser causadas pelo carro da Red Bull. Essas situações fizeram a equipe de Max Verstappen considerar ativar as cláusulas que permitem ao neerlandês romper o contrato se não estiver em primeiro ou segundo na tabela antes da pausa de verão. E como nesse ponto é matematicamente impossível que ele consiga, ele pode optar por romper seu contrato e abandonar a equipe ainda este ano. Resumindo, Max Verstappen está descontente porque sente que a equipe não o escuta. A falta de competitividade no carro, as decisões que a Red Bull Racing tomou após a saída de Christian Horner e a pouca confiança deles no futuro do projeto, apesar da unidade de potência ter se mostrado bem melhor do que a equipe esperava. Max Verstappen e a Red Bull continuarão negociando, mas já circulam rumores de que o ambiente entre eles é muito volátil. Max segue criticando o carro e espera-se que mais funcionários da Red Bull deixem a equipe aos poucos, o que deixa Max Verstappen na situação de ou continuar apostando em ficar na Red Bull e competir com eles em 2027, apesar dos problemas que tem enfrentado, procurar outra equipe no grid, ou até mesmo acabar abandonando completamente a Fórmula 1. Se ele buscar outra vaga, deve procurar em uma das 3 equipes de ponta, McLaren, Mercedes ou Ferrari. O problema é que todos já têm pilotos contratados, como a Ferrari, que renovou Charles Leclerc até 2030, e Hamilton, que supostamente acabou de ativar sua cláusula para renovar com eles em 2027. A Mercedes continuará automaticamente com o projeto Antonelli, que está funcionando e mostrando desempenho. Russell também teria ativado automaticamente sua cláusula de renovação. E a McLaren tem sob contrato Oscar Piastri e Lando Norris para correr além de 2026. A Mercedes é a opção preferida de Max Verstappen, pois hoje possui o melhor carro e unidade de potência. Além disso, é bem sabido que Toto Wolff já tentou contratar o piloto neerlandês no passado, onde inclusive em 2024 foi oferecido a ele um contrato faraônico para que assinasse com eles, mas Max acabou recusando. Agora, segundo rumores, Max Verstappen se aproximou da Mercedes, que não aceitou suas condições. Dizem que ele queria um contrato de 3 anos e aceitaria reduzir o salário para entrar na equipe. Mas parece que essas condições não agradaram Toto Wolff, que também vê em Antonelli seu produto e os resultados que está trazendo. Por isso, contratar Max Verstappen pelo preço que for para a diretoria alemã já não é mais uma prioridade como provavelmente era em 2024. Por outro lado está a McLaren, um destino que parece atraente com o talento que eles têm em seu departamento técnico e com as contratações que fizeram, como a de Jean-Pierre Lambiase, e principalmente por ser uma equipe que vem de vencer os 2 últimos campeonatos de construtores e o último de pilotos. Mas, como eu disse, o problema é que a McLaren tem Piastri e Norris sob contrato para a próxima temporada. Embora já existam muitos rumores de que há contatos, de que as negociações estão avançadas, há rumores de que Piastri pediu à McLaren para sair e buscar nova vaga no grid. Embora isso tenha sido em parte especulação, o fato é que a própria Red Bull já manifestou publicamente seu interesse em ter Piastri caso Max saísse. Se isso ocorrer, Verstappen pode ir para a McLaren e seguir trabalhando com Jean-Pierre Lambiase. Criar uma equipe que ofereça melhores condições para disputar o título mundial, como já vinham fazendo.
Até agora são apenas rumores, mas é certo que Max está considerando como nunca o que fará no futuro na Fórmula 1, seja na Red Bull, em outra equipe ou na categoria. Portanto, não se surpreendam se no fim, até um ano sabático acabar se tornando realidade. A Red Bull, por sua vez, apesar do descontentamento com a falta de compromisso de Max Verstappen, continua esperando que ele permaneça com eles e, nas palavras da administração, sabem o que precisam fazer para que Max fique. Mas a cada corrida que passa, a cada dia e a cada momento, a relação continua ficando mais tensa diante da falta de sucessos. Principalmente quando há problemas que impedem bons resultados, e isso faz com que a relação se deteriore cada vez mais. Com certeza, as próximas reuniões entre eles não serão fáceis. A relação teve muitas rachaduras difíceis de reparar. Mas é uma realidade que a Red Bull quer continuar contando com Max Verstappen como peça-chave do seu projeto, mas para convencê-lo, parece que muita coisa precisa mudar. Pois, se continuarem com os problemas que têm, se o carro seguir sem mostrar competitividade, sem melhorar a confiabilidade nem atender aos pedidos do piloto, a Red Bull pode perdê-lo. Mas ao mesmo tempo, se Max não decidir logo sobre seu futuro ou aceitar a situação em que se encontra, seu caminho na Fórmula 1 pode estar perto de pelo menos fazer uma pausa diante de uma Fórmula 1 que definitivamente não lhe agrada, ele a detesta. E se a isso somarmos o clima ruim que ele tem com a equipe, isso pode levar o tetracampeão mundial a repensar seu futuro dentro da categoria.